Bom dia a todos. Eu quero assim agradecer todos aí pela por estarem aqui nesse evento, né? Nessa mini conf aí promovida pela Seção Judiciária de São Paulo. Eu quero agradecer imensamente ao Laboratório de Inovação da Seção Judiciária de São Paulo, o diretor do NUIT, o Rogério. Também gostaria de agradecer à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul pelo investimento que tem feito aí nos laboratórios de inovação, nas possibilidades de estudo dessas novas tecnologias, como a inteligência artificial, e outros métodos de inovação. Quero agradecer também à liderança aí da terceira região pela visão estratégica e investir aí massivamente na inteligência artificial e também incentivar que os seus magistrados e servidores se interem dessas novas tecnologias. O assunto de hoje diz respeito à engenharia de prompt. É, eu vou aqui compartilhar com todos os meus slides. E eu queria, antes de falar da engenharia de prompt, eu queria falar um pouco sobre os modelos de IA generativa. Vai ser uma coisa bem rápida, porque eu acredito que se todos estão aqui, é, todos que estão aqui e se interessaram por esse assunto, já devem ter algum know-how, já devem ter lido alguma coisa, já devem ter usado o ChatGPT ou outros modelos. Então, o que eu vou falar aqui é, é só para contextualizar o que vamos aprender hoje. Eu gostaria de fazer uma simplificação, assim, uma simplificação dos modelos de IA generativa. Eu poderia falar sobre transformers, redes neurais, mas isso aí é algo que não vem ao caso. Olhando assim de uma forma bem simplificada, com poucos detalhes, eu posso falar o seguinte, que esses modelos de IA generativa, é, conversacionais, eles funcionam da seguinte forma: a pessoa ela, ela fornece uma entrada, você tem um contexto e o modelo é, retorna uma saída. O que acontece? Se a gente considerar isso aqui uma caixa preta, tanto a entrada e o contexto são importantes. O que seria esse contexto? Quando a gente entra nesses modelos, temos aí, as pessoas começam a conversar. Toda aquela página de texto seria o contexto. Então, no treinamento desses modelos, você fornece o contexto e o modelo prevê a próxima palavra. É interessante falar isso. Ele só prevê a próxima palavra. Ele pega a entrada atual, o contexto e prevê a próxima palavra. É, Então, quando você tem uma frase, que você entra uma frase ou uma pergunta, ele consome uma palavra, ele retorna a palavra, a saída, junto com o contexto, consome uma palavra e pega aquela palavra e joga no contexto novamente. Então, ele vai, cada processamento que ele faz, ele gera uma palavra e consome uma palavra. E a gente pode, assim, fazer uma abstração bem forçada e considerar isso um modelo probabilístico. Ele prevê a próxima palavra conforme o contexto. Ele prevê a palavra. É isso que ele faz, assim, uma visão bem simplista da coisa. Então, no treinamento desses modelos, eles pegaram bases de dados da internet, textos e mais textos e mais textos, forçando que a IA, que esse modelo previsse a próxima palavra conforme aquele contexto. Então, a engenharia de prompt nada mais é que escolher a entrada adequada e fornecer o contexto adequado. E, de forma bem simplista, é isso.
A entrada é adequada e o contexto adequado. Pensando nisso também, é importante lembrar que cada modelo tem um tamanho máximo de contexto, é a tal da janela de contexto. Tem modelos que suportam 32K de contexto, tem modelos que suportam 128K e vários tamanhos diferentes. Por exemplo, tem modelos que você pode baixar um livro e colocar lá e fazer perguntas sobre o livro. Tem modelos que já não suportam isso, porque o contexto, a janela de contexto não suporta isso. Então tenham em mente isso, que há um modelo, você tem que fornecer o contexto, você tem que formar um contexto adequado. Pensando nisso, é, até filosoficamente falando, o ser humano, a linguagem natural, né, é aquilo que a gente chama na teoria da computação de linguagem sensível ao contexto. Quando estamos conversando, nós, seres humanos, nós estamos sintonizados ao contexto. E a gente consegue dialogar olhando o que está em volta, o ambiente em volta, a conversa, o contexto da conversa. Quando você pega uma linguagem de programação, na teoria da computação, a gente chama isso de linguagem livre de contexto. Independente de qual contexto ela vai funcionar, porque são comandos. É, e aí, esses modelos de inteligência artificial, a grande evolução deles foi essa, comportar como, assim, olhando do ponto de vista da teoria da computação, eles conseguem fornecer as respostas conforme o contexto. Mas isso também é uma armadilha, porque se você não sintonizar direito o modelo, ele pode responder qualquer coisa. Então vamos estudar um pouco mais sobre isso. Antes também, eu gostaria de falar sobre algumas ferramentas interessantes que eu vou mencionar aqui nesse nosso estudo, nessa nossa mini conf. O ChatGPT é algo óbvio, né? É o assunto, é o assunto aí da nossa principal, mas nós temos aí outras ferramentas acessórias, né? Porque o que acontece? A inteligência artificial ela está evoluindo muito rapidamente, muito rapidamente. A evolução não está num ritmo assim tão acelerado que 6 meses fazem muita diferença. 6 meses é muito tempo. Então, eu acredito que desde a última mini-conf que tivemos aí sobre inteligência artificial, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Então, eu gostaria de mencionar, por exemplo, a ascensão dos modelos open source. O que tem acontecido? É, modelos open source, eles têm atingido performance comparável aos modelos privados, proprietários. A partir aí da liberação do Llama 3 pela empresa Meta, a empresa aí do Facebook, muitos desenvolvimentos ocorreram. Os modelos open source já eram bem evoluídos, mas agora estão muito mais evoluídos. E o que surgiu de diferente é a possibilidade de você rodar modelos open source nos computadores pessoais. Então, nós temos agora possibilidade de rodar modelos nos nossos próprios computadores. É claro, se você pegar um modelo aí como o ChatGPT, com centenas de parâmetros, bilhões de parâmetros, não sei, até a casa do trilhão de parâmetros, eu não sei, você não vai conseguir atingir uma performance semelhante, mas você consegue atingir uma performance comparável. Até os modelos anteriores, GPT-3, 3.5, você consegue baixar esses modelos de repositórios open source e você consegue rodar esses modelos no seu computador. Então, quais as ferramentas que você usa para fazer isso? Você tem o Olama, e ele faz todo um trabalho aí de você pode falar o nome do modelo e baixar esses modelos. Então, se você for no site do Olama,
vou mostrar aqui para vocês. Você tem modelos dos mais diferentes tipos, desde modelos open source disponibilizados pela Microsoft, como o P3, modelos aí de empresas europeias como Mistral e tantos outros, e, e modelos open source também. Então, você simplesmente baixa esses modelos e você consegue interagir. Outra grande evolução nisso aí que eu estou falando é que anteriormente você tinha uma interface assim muito simplista, né? Uma interface assim de linha de comando. E aí também houve uma evolução que foi desenvolvida foram desenvolvidas várias interfaces open source comparáveis à interface do ChatGPT. Então, eu vou pegar aqui uma interface, por exemplo. Essa aqui é a interface Open Web UI. Tem tantas outras, né, como a GPT for All. Então, tudo aquilo que você poderia fazer no modelo no ChatGPT, você pode fazer nisso aqui. É claro, diferenciando apenas o poder do modelo, né? Porque conforme a quantidade de parâmetros, você tem mais poder. E não só isso, né? Às vezes você tem um modelo open source que tem muitos parâmetros. E às vezes você não tem computador para rodar. Por exemplo, esse modelo aqui, ele tem 7 bilhões de parâmetros. O que acontece? Esse modelo de 7 bilhões de parâmetros, eu consigo rodar no meu computador. Mas se eu quiser pegar um modelo de 405 bilhões de parâmetros, eu já não tenho máquina para isso. Eu teria que investir um pouco mais no meu computador. Eu tenho um computador aqui, uma placa de vídeo boa, não a melhor, mas ele não consegue por causa da quantidade de parâmetros. Primeira vez que ele roda, ele demora um pouquinho, né? O que acontece? Então, vocês têm esse desenvolvimento dessas interfaces para esses modelos open source. E também você tem sites online que fornecem essa possibilidade de você testar os modelos open source, os modelos privados, comparar um com os outros. Por exemplo, você tem esse site também, o POI, ele fornece a possibilidade de você fazer seus próprios chatbots e também você testar modelos. Você tem vários outros lugares que você pode acessar esses recursos. Então, ocorreram desenvolvimentos assim muito grandes nesses últimos meses. É o que a gente chama de LLM de borda, né? Porque ele trabalha ali na borda, nos computadores de borda. Ainda a gente não está tão evoluído para ter modelos tão poderosos nos celulares. Você tem modelos nos celulares de 1 bilhão de parâmetros, dois, você teria que ter um celular muito potente, né? Mas você já tem essa evolução. Então, por exemplo, isso aqui é uma resposta do Llama 3 instalado no meu computador. É, você também tem assim sites, né? Então, tem essas ferramentas são dignas de nota. O Perplexity também é um buscador assim bem interessante, aprimorado através de ferramentas de inteligência artificial, que consegue dar respostas assim mais assertivas. Inclusive você pode escolher qual modelo que você vai dar a resposta. Então, gente, o que acontece? Dado isso que eu mostrei para vocês, o que faz a diferença hoje em dia? O que faz a diferença na aplicação na utilização desses modelos de inteligência artificial? Eu posso dizer assim, o modelo é uma grande diferença? É uma grande diferença, mas
a qualidade dos seus dados e a engenharia de prompt. A engenharia de prompt faz toda a diferença. Eu diria que a engenharia de prompt é a chave assim para você usufruir de todas essas potencialidades desses modelos. Então, assim, de modo geral, eu acho que todo mundo já viu isso. Assim, você conversar com um modelo é como se você estivesse conversando com um amigo, né? E aí, se você quer um conselho de um amigo, você tem que dar todas as informações. Se você dá poucas informações, aquele conselho não vai servir de nada. Então, para o seu amigo um bom conselho, você tem que dar o máximo de informações possíveis. É, então, o que é essa engenharia de prompt? São técnicas, métodos, formas de você fazer isso para alcançar os melhores resultados. A maioria dos modelos estão trabalhando da mesma forma, usando transformers, né? Usando essa janela de contexto, diferenciando-se apenas pela arquitetura utilizada e pela quantidade de parâmetros. Então, se você conseguir, quer dizer, o programador, né, de outrora agora é o engenheiro de prompt. E como em toda evolução tecnológica, qualquer um pode ser o engenheiro de prompt, porque a linguagem de programação é a própria linguagem natural, o português, o inglês. Mas você tem que conversar com o modelo, você tem que dar os comandos de forma adequada, porque senão você não vai ter bons resultados. Então isso aí envolve refinamento, é, aprimoramento dos seus prompts, adaptação, né? Vamos lá, vamos começar então a entrar nesse mundo, no mundo da engenharia de prompt. A engenharia de prompt, as pessoas dizem, há 6 meses atrás, um ano atrás, engenharia de prompt é a profissão do futuro. Eu falo assim que a engenharia de prompt é a profissão do presente, porque isso já está acontecendo. Se você conhece, você consegue trabalhar de forma mais eficiente. Então, eu tenho vários assuntos aqui para falar com vocês. Eu escolhi alguns assuntos. Eu vou dar alguns conceitos básicos, outros avançados. Tem muita coisa para se falar em engenharia de prompt. Não daria para falar em 1 hora, mas eu vou escolher algo assim que eu acho importante, que vai gerar algum resultado para vocês. Então, primeiramente, eu quero falar o seguinte: é, todo mundo aqui sabe o que é prompt, né? É o comando que você manda pro, pro modelo. É, um bom prompt, um bom formato de prompt, um formato adequado, ele pode, pode seguir esse formato aqui, essa fórmula, essa fórmula genérica de um bom prompt. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui o chat GPT é, e vou fazer um prompt, esse que está aqui mostrando para vocês. Ó, faça um programa de exercícios físicos para mim. Tá, legal, ele fez, né? Mas esse prompt aqui, qual que é o problema dele? Ele é muito pobre. Se eu chegar para um personal trainer e falar assim, olha, faz um programa de exercícios físicos para mim, ele vai falar o quê para você? Ué, mas qual que é o seu peso, né? Qual que é o seu objetivo? Você quer ganhar massa muscular? Você quer perder peso? Então, esse prompt aqui, ele tá assim muito pobre, muito pobre. Por quê? Porque pode ser qualquer coisa, não tem nada aqui sobre mim, não fala nada, quantos quilos eu tenho, qual a minha idade, não tem nada. Esse que é o problema, né? Às vezes as pessoas não fornecem as informações e aí ficam reclamando aí da resposta. Então,
esse prompt aqui, ele não está bom. Como é que seria um bom prompt seguindo esse formato genérico de prompt, de um bom prompt? Então, eu vou começar aqui, ó. Haja como se fosse um personal trainer. Então, eu estou falando, estou instruindo um modelo. Eu estou colocando uma persona para ele, digamos assim, né? Então, você tem que definir uma persona. Porque dentre as milhares de respostas possíveis, ele vai pegar as respostas que são respostas de personal trainer. Porque eu, por exemplo, como programador, eu poderia fazer um programa de exercício para você, mas será que meu programa de exercício seria bom? Então, a persona, isso a gente chama de persona. Aí a ordem, a instrução. Gostaria que você elaborasse um programa de exercícios para mim. Agora o contexto. Sou um homem de 73 quilos, minha idade é 46 anos. Estou buscando ganho de massa muscular. Quero ganhar 5 quilos de massa muscular em 6 meses, diminuindo meu percentual de gordura corporal. Tenho somente 2 horas para treinar por semana. Então é um bom contexto. Eu falei o que que eu quero, como eu sou. Agora, e o formato dessa resposta? Então vem o formato. Coloque tudo isso em uma tabela Markdown. A tabela, eu quero que as informações estejam fáceis de serem visualizadas. O tom, como ele vai fornecer isso? Seja conciso e direto. Ao final, coloque um glossário explicando como executar cada tipo de exercício. Também quero uma explicação do porquê tal treino irá proporcionar um ganho de massa muscular. Então, gente, é, esse tipo de coisa é esse tipo de coisa, assim, ele é bem mais. Eu vou pegar aqui nosso prompt e vou copiar lá no chat GPT para vocês avaliarem a qualidade da resposta. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um novo chat, porque eu quero um contexto assim mais, eu quero um contexto mais elaborado. Então eu não quero que misture os contextos, porque tudo que você vai colocando, ele vai colocando no contexto, né? Então, olha só, eu coloquei aqui esse prompt mais elaborado. Vamos ver o que que ele vai fazer para gente? Então, ele está fornecendo aqui o programa de exercícios de uma forma mais estruturada. Ele colocou para mim o que eu pedi. Então, é uma resposta bem mais elaborada. Então, quando você segue existem várias técnicas de prompt. Quando você segue essas técnicas, a chance de sucesso é bem maior. A probabilidade de alucinações é bem menor. É, eu vou mostrar aqui para vocês também que você pode, inclusive, é, criar imagens, né? Porque esses modelos aqui da OpenAI, eles têm a possibilidade de imagens. Então, ó, eu posso colocar aqui, cria uma imagem representando o primeiro exercício físico recomendado. Por favor, coloque o nome do exercício na imagem. Ele vai gerar a imagem. Tem modelos de imagem, é todo um universo à parte, né? Mas assim, a maioria das ferramentas agora já profissionais está possibilitando você gerar imagens, né? Certo. Supino reto. Então, vamos ver o que que ele tinha colocado lá. Supino reto com halteres. Ele já colocou como é isso. Ele gerou uma imagem para mim. É, então, essa estrutura, prompt instrucional, que a gente poderia chamar, se você usar isso aqui, você tem poucas chances de errar.
Então, pensa em tudo. Pensa na instrução, no contexto, nos exemplos. Isso aqui é pouca chance de você errar. Então, vamos para frente. Vamos- Ó, eu vou colocar em outros modelos aqui. Eu tinha colocado uma gravação, mas eu acho que é mais legal assim, falando em tempo real, né? Vamos pegar esse prompt e colocar lá no modelo open source para ver como funciona. Eu vou colocar o mesmo prompt no modelo open source. Vamos ver se ele vai gerar. Inclusive, a gente pode até testar diversos modelos aqui. Eu vou colocar, vamos ver o que ele vai fazer, né? Esse aqui ele está rodando no meu computador. Esperar um pouquinho. Primeira vez ele demora um pouquinho porque ele carrega na memória e depois ele executa o comando. Se você for dar vários comandos em sequência, ele vai, ele vai assim, vai ser melhor. Então tá aqui a resposta do modelo. Ele colocou bastante coisa, né, gente? Bastante coisa. Então tá aqui, explicação do treino. Então foi uma resposta adequada também. Você pode até testar outros modelos para ver como funcionaria isso. Se você não tiver aí o Open Web UI, tem esse recurso aí que eu mostrei para vocês, coloquei no slide, que é esse Vercel AI Playground. Então, eu vou colocar aqui, vai ser mais rápido, o mesmo prompt. Ele vai para rodar no Gema e no Lamo. Ah, foi mais rápido, né? Eles têm GPUs mais poderosas lá, né? Então, vocês percebam o seguinte: funcionou para todos os modelos. Por isso que eu acho que isso aqui é um conhecimento assim fundamental para nossa nova era aí de IA, né? É, é um conhecimento assim fundamental. É como se fosse, olha, você tem que saber Excel. Você não sabe engenharia de prompt, né? Então, então vamos continuar aqui. Percebam o seguinte: eu quero falar um pouquinho sobre isso por causa do nosso tempo. Eu não quero assim me delongar tanto. Eu quero mostrar outras coisas bem legais para vocês também. É, esses modelos, eles não são determinísticos. Vocês têm que entender isso. Como assim? Uma mesma entrada pode dar diferentes respostas em diferentes ocasiões. Então, assim, existe a probabilidade de você ter a resposta que você quer se você fizer um prompt, mas mesmo assim pode ter variações. Você pode configurar se o modelo vai ser conservador ou não. Tem parâmetros para isso, é o temperature, top P. Quando você coloca assim mais próximo de zero, ele fica mais conservador, não varia muito nas respostas. Mas em geral ele é um modelo probabilístico, assim, ele dá respostas diferentes para diferentes entradas. Ele não é um buscador, porque a gente da nossa era, aí quem usou Alta Vista, quem é mais velho, né, Google, o que acontece? Você faz a pergunta, coloca a frase, ele traz um monte de resposta. Aí você vai lá, clica e acha a resposta mais adequada. Aqui é diferente, é um modelo de linguagem natural, de conversa. Então, se você usar o modelo, esses modelos de LLMM, simplesmente como se você estivesse usando o Google, por exemplo, o Bing, não vai dar certo.
Porque você tem que formar o contexto. Se você não formar o contexto, qualquer coisa pode aparecer. Aí que vem as alucinações, né? Um exemplo, o direito, uma determinada problemática jurídica, né? Você tem diferentes correntes doutrinárias. Qual corrente doutrinária vai aparecer? Se você não informar, vai aparecer qualquer corrente doutrinária. É, então, você tem que entender isso, essa questão. Vocês têm que entender que os modelos não são determinísticos, que é fundamental você passar todos os dados. E aqui é meio clichê, né? Para quem já assistiu muitas palestras de inteligência artificial, mas convém falar isso aqui. Sempre tem que verificar, sempre tem que fazer a dupla ou tripla checagem. Jamais utilize o resultado diretamente sem checar, sem ler. Porque as alucinações, elas podem ocorrer. Elas podem ocorrer numa frase, num parágrafo ou no texto todo. Então, é um risco muito grande você utilizar o resultado do modelo sem ler. Sempre leia, sempre cheque. Outra questão importante também é a privacidade. Então, eu vou pegar aqui o chat GPT e vou mostrar para vocês como é que você pode configurar a privacidade. Isso eu acho importante. Vou pegar aqui para vocês. Pegar que tem uma forma de você configurar isso. Então, por exemplo, se você vier aqui, eu estou usando o Plus porque eu quero mostrar uns recursos interessantes para vocês. Se você vier aqui, configurações, tem isso aqui, ó, controle dos dados. Em tempos aí de LGPD, né, de privacidade e tal, vazamentos, você tem que desmarcar isso, ó. Modele, melhore o modelo para todo mundo. Você tem que desativar. Por quê? Porque conforme a solução que você, o tipo de aplicação que você está usando isso, se você não fizer isso, pode ter um vazamento de informações. Um exemplo, porque se você não marca isso aqui, tudo que você está colocando, ele pode usar para treinamentos de versões posteriores do modelo. Um exemplo hipotético. Digamos que você esteja fazendo uma minuta de uma sentença, um relatório para o juiz assinar, ou você é o magistrado que está fazendo a sentença. E você coloca lá o modelo, é, você coloca, você coloca o modelo e coloca as informações sigilosas. E aí a OpenAI pega isso e começa a treinar isso. E aí aquelas informações ficam expostas. Outro juiz lá que fez uma sentença, aparece aquele nome das pessoas, o que a pessoa fez. Nossa, que constrangimento. Então, você tem que marcar isso. Marque, é, porque isso aqui evita o vazamento. Mas não é só isso. Não é só isso. Você tem, você tem a questão da anonimização de informações. Porque digamos assim que haja um ataque hacker na OpenAI. As grandes empresas elas não estão imunes a ataque hacker. A Microsoft, esses tempos aí, sofreu um ataque hacker. E aí lá seu dado sigiloso está lá. E aí alguém ocorre um vazamento. Como é que você evita isso? Anonimizar os dados. Se você tem dados sigilosos, anonimize. Conte o milagre, mas não fale o santo, né? Então, é fundamental que isso ocorra. É, até o Dr. Raul Mariano, ele falou aqui, né? A questão da audiência em relação dos dados pessoais e a questão dos processos que se eventualmente colocam no chat.
Então ele falou isso brilhantemente, né? Como é que se colocar essas decisões no chat, isso aí pode conter informações protegidas. E aí, como é que você vai tratar isso? Então, por exemplo, tem soluções aí de IA no Poder Judiciário que eles fizeram contratos aí com a OpenAI ou outras, e o sistema loga tudo que está sendo mandado para o modelo. Porque se tiver um vazamento de informação, quem vai ser responsabilizado não é a justiça, não é o servidor, mas a empresa. Mas temos que ser prudentes, né? Temos que ser prudentes em relação a isso. Até o doutor Raul, você quer falar alguma coisa, doutor Raul? Então, é, então é importante isso. Vale sempre a pena lembrar isso. Agora, eu quero até colocar um vídeo aqui para vocês mostrando como é que você poderia usar esses conceitos aí de engenharia de prompt para traduzir um vídeo do YouTube. Eu vou colocar aqui no vídeo. Se não tiver bom o som, me falem, por favor. Daniel, acho que tá sem som. Som. Ó, gente, o que eu quero? Ó, gente, então eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui de utilização desses conceitos que foram apresentados. Eu vou pegar aqui um vídeo no YouTube e eu quero, em inglês, por exemplo, eu quero traduzir para o português. Como é que eu posso fazer isso usando o chat GPT? Então, aqui está um vídeo aqui que fala sobre legal design. I'd like to introduce our... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a transcrição desse vídeo. Então, geralmente quando você vem aqui no vídeo, tem esses, você vai no final, geralmente aparecem uns 3 pontinhos aqui e você pode ver as transcrições. Show transcript. Funciona dessa forma. Então, por exemplo, às vezes ele aparece reduzido aqui, ó, e aparece aqui more. Então, se você clicar aqui, você vai conseguir chegar até essa transcrição. Então, o que eu faço? Simplesmente eu vou copiar tudo isso. Eu vou copiar. E como é que eu copio? Eu vou até o final. Antes de copiar, eu tenho que desabilitar eu tenho que desabilitar essa marcação de horário, porque eu não quero que isso apareça na minha transcrição. Então eu vou tirar. Então, eu vou até o final da transcrição e copio, marco tudo, né? Seleciono. Forma que a gente está acostumado, né? Eu vou fazer isso. Vou selecionar e aí eu tenho meu texto em inglês. Então eu venho aqui copiar. Então eu já tenho o texto. Então como eu falei para vocês, eu vou tentar assim utilizar aquele padrão, né, de que eu mostrei para vocês. Então eu vou colocar a primeira persona, né? Haja como um tradutor profissional.
Bilingue em português e inglês. Pronto. Aí ele já falou que ele vai agir como um tradutor. Aí eu vou dar o comando, né? Ó, traduza o seguinte texto para o português. Para o português. Eu vou colocar aqui 2 pontos. Vou apertar Shift Enter para ele poder aumentar aqui esse espaço para a mensagem. Porque se eu der Enter, ele já vai mandar a mensagem para o ChatGPT. Vou colocar aspas triplas. Vou colar aquele texto lá que eu tinha feito. 3 aspas duplas, tá, gente? E termino aqui com a Shift Tab, né, para dar Shift Enter e 3 aspas triplas. Depois eu vou explicar melhor por que 3 aspas triplas. Pronto, agora eu posso dar Enter. Ok. Então ele está traduzindo aqui pra gente o nosso texto, né? Isso aí é útil quando você tem um texto assim um vídeo muito longo e você quer ver o teu formato em texto, né? Se você sabe inglês, beleza, mas se você não sabe, você traduz para o português, né? Às vezes é mais fácil você ter o formato em texto para você poder visualizar o que está sendo discutido. Bom, aqui nós temos o texto traduzido, né? Se eu fosse assim um pouco mais impaciente ainda, eu poderia dar outros comandos. Agora, faça um resumo do texto traduzido em 5 parágrafos. Então, gente, vocês viram aí um exemplo. Pronto. Ah, peraí. Ele fez o que eu queria. Lembre-se, se você for observar, aquilo que o formato de um bom prompt é o que, ó? Instrução, contexto, você pode ter exemplos, a persona a gente colocou e o formato e o tom. Você pode mudar isso aqui também. Você pode acrescentar mais coisas. Se você... Ó, gente, o que eu quero fazer agora, né? Eu quero gerar um artigo. Ó, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui de como você gera um artigo a partir de um livro, tá? Como é que você pode fazer isso? Usando esse mesmo formato. Eu vou correr aqui também, porque, considerando nosso horário avançado, eu quero mostrar outras coisas aqui que eu acho que vão ser relevantes para vocês. Artigo usando a partir de um livro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um prompt. Vou seguindo aquele modelo que eu passei para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Haja como filósofo moderno. Considere o texto abaixo. Colocar, haja como um filósofo moderno, considere o texto abaixo. Então, aspas triplas, Shift Tab, e eu vou copiar esse texto aqui, ó, da Fundação Gutenberg, esse livro do Ralph Waldo Emerson, Compensation. Então, ele é um livro antigo aí do século passado e ele está no domínio público, né? Então, eu vou copiar esse livro aqui. Considerei esse livro. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça um artigo para mim.
Então, eu vou colocar aqui, ó. Quero que você faça um artigo a respeito do texto anterior. O público-alvo são os magistrados, servidores do Poder Judiciário Federal brasileiro. O formato de saída deve ser Markdown. O estilo do documento deve ser elegante e sofisticado. Use tabelas. O tom da linguagem deve ser formal e conciso. Vamos ver o que ele vai fazer pra gente? Pronto. Ele está gerando nosso artigo. Como a gente pediu, ele está colocando, usando o Markdown, que é uma forma de você ter assim, mais fontes diferentes, tabelas, sem muita complicação. É algo muito interessante. Então você pode fazer um artigo também em HTML, se você quiser. Ele fez aqui, ele fez um artigo usando Markdown, mas ele poderia usar o HTML. Eu posso colocar assim, ó, use agora HTML. Use cores. Use cores. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai gerar um código HTML, né? Então, aqui ó, geralmente tem vários editores HTML na internet. Eu vou pegar esse aqui, ó, HTML Online Viewer.net, mas poderia ser qualquer outro, né? Ele está transformando aquele artigo lá para mim em HTML. Tem outros tipos de formatos interessantes também, LaTeX, que é um formato de artigos científicos. Vamos ver o que gerou, né? Ele está terminando aqui a nossa geração de código. Vou copiar esse código aqui, ó, copiar código. Vou nesse... Ele fez o artigo, vou dar o preview aqui, full page. Tá aqui nosso artigo. Esse aqui é o artigo gerado pelo ChatGPT. Então esse formato aí funciona muito bem. Existem outras coisas. Viu, gente? Então vocês viram aí, né? Isso aí funciona também nos modelos open source. Se a gente pegar esse prompt aqui e colocar no open source, vai funcionar. Tudo depende também, assim, da qualidade do prompt e da qualidade do modelo, né? Mas a qualidade do prompt influencia muito mesmo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu mostrei esses prompts para vocês, né? Será que toda hora eu vou ter que ficar digitando isso? Então, se você olhar na internet, as pessoas têm compartilhado seus prompts nesses formatos. Por exemplo, eu coloquei aqui, né? Ao invés, eu quero fazer um prompt, eu só quero trocar o texto, né? Eu quero fazer, o meu prompt vai fazer vai fazer artigo de livros. Então eu só venho, mudo o texto aqui embaixo. Mas como é que funciona isso? Eu criei um parâmetro chamado texto em inglês. Eu coloquei entre chaves, texto em inglês. E aí no meio do meu prompt eu uso isso aqui, ó. Haja como filósofo moderno, considere o texto abaixo. Aí eu coloco texto em inglês. Isso aí você está parametrizando o seu prompt. E você pode parametrizar tudo que você quiser. Tudo. Um exemplo. É o mesmo prompt, só que agora eu fiz uma parametrização assim mais avançada. Então, eu tinha colocado a Asher como filósofo moderno, né? Então eu coloquei persona. Então, o que é persona? Filósofo moderno. Eu poderia colocar Asher como matemático, Asher como um advogado. O texto em inglês, aquilo que a gente já viu mesmo, né? Esse texto que a gente vai substituir. Eu parametrizei, fiz uma hiperparametrização. O público-alvo são. Aí, ó, público-alvo igual magistrados e servidores do Poder Judiciário Federal Brasileiro. Então, aí aumentam-se as possibilidades, né? Então, é interessante você entender esse recurso de parametrização, porque você vai, quando você for buscar prompts aí na internet, você vai se deparar com isso. Você tem que entender o que é isso. Simplesmente você pega uma parte, dá um nome e depois lá embaixo você parametriza o que você quer.
E aí tem uns exercícios aí, se alguém quiser copiar a tela para testar os conhecimentos relativos a essa mini conta, tá aqui. Tem uma série de exercícios para você. Existem muitas técnicas de engenharia prompt, muitas mesmo. Então, isso que a gente fez foi o prompt instrucional, que é um formato geral, né? Tem outras coisas aqui, muitas outras coisas, que a gente pode trabalhar. E coisas assim que funcionam bem mesmo. Isso, por isso que eu falo que agora, assim, como se dizem, né? Acabou-se a era dos programadores, iniciou-se a era dos engenheiros de prompt. E é verdade. Só que não é simples. Você tem que entender o que está acontecendo. É, eu quero até mencionar o seguinte fato. Um engenheiro de prompt, geralmente, ele tem conhecimento da área em que ele está trabalhando. Se ele vai fazer prompts para linguagens de programação, para fazer programas, ele tem que ter conhecimento, assim, da, daquilo que ele está trabalhando. Ajuda muito, né? Ou ter alguém que vai ajudar, ou vai ter alguém junto com ele ali que conhece bastante. É, alguém que vai fazer prompts aí para o Poder Judiciário também tem que estudar bem o assunto aí que ele está trabalhando, para que ele possa fazer prompts mais adequados. É, e é interessante a seguinte coisa, até uma questão filosófica aí. Se você pede para o chat GPT receitar um remédio para você, quem vai poder afirmar que aquele prompt, que aquela resposta está certa ou está errada? É um médico, não é? Mesmo que ele não gerou, fez toda a entrevista, mas ele vai poder ler e vai conseguir entender. Quem vai poder afirmar que uma petição inicial está certa ou está errada? Um advogado. Quem vai poder afirmar que uma sentença foi produzida sem alucinações? Um magistrado. Quem vai poder afirmar que um programa foi produzido sem bugs, etc? Um programador. Então, assim, não é que a gente tira o fator humano, a gente aumenta a produtividade, mas essa checagem também ela tem um peso muito grande, né? A gente não está numa era ainda que você pode pegar o resultado e já utilizar. Eu quero mostrar para vocês algo também que eu acho revolucionário e está acessível a todos. Se chama RAG. É a possibilidade de você fazer bases de documentos e integrar essas bases de documentos nos seus prompts. Eu acho isso revolucionário. Porque você tem um conhecimento do modelo à época que ele foi treinado. Como é que você atualiza esse modelo? Você pode retreinar o modelo, muitas vezes isso não é simples, não é barato, mas também você pode fornecer novos dados factuais, novos dados aí atuais para o modelo. O RAG é uma técnica para isso. Eu vou mostrar para vocês, então, isso. Primeiro eu vou mostrar no chat GPT, depois eu vou mostrar no modelo open source, tá? São GPTs, certo? Isso também tem a ver com identidades gerais e específicas. Eu vou mostrar aqui para vocês então agora. No chat GPT, você tem um recurso chamado GPTs. Você pode comprar GPTs de outras pessoas ou você pode produzir o seu, certo? Eu vou pegar aqui um exemplo que eu fiz, que é o de gestor documental. Aliás, eu vou fazer um exemplo novo aqui. Vou fazer um exemplo novo, tá? Para ficar mais fácil. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo. Como é que você faz? Eu vou criar um GPT. Eu vou chamar aqui de especialista linguagem simples. Ó, especialista em linguagem simples. Aí eu vou colocar aqui, haja como um servidor do Poder Judiciário Federal especialista em linguagem simples. Se eu colocar isso aqui, ele já vai mudar o comportamento. Porém, eu quero colocar dados aqui. Eu quero colocar dados.
Eu vou carregar arquivos. Então, eu vou pegar aqui um arquivo. Vou pegar um arquivo, que é o Manual de Linguagem Simples, o Guia de Linguagem Simples do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu vou... tá público, né? Então, eu não vejo problema de fazer isso. Então, eu vou colocar aqui. Ele vai carregar, ele vai passar a ser um dado. Vai passar a ser um dado ali para eu consultar. Pronto. Tá pronto meu GPT. Fiz meu GPT. Vou criar. Então eu criei, falei como que ele tinha que se comportar e eu eu coloquei um documento lá. Poderiam ser vários documentos. No caso do modelo open source também, você pode fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, vou criar um novo bate-papo, especialista em linguagem simples. Pronto. Aí, ó, ele vai responder com base no manual. O que é linguagem simples? Eu acho isso revolucionário, tanto no chat GPT quanto nos modelos open source. É, porque ele integra o conhecimento ao modelo e você pode parametrizar, são novos conhecimentos. Entendeu? Aqui, ó. Então ele já colocou, ó, Guia de Linguagem Simples do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o que eu coloquei lá, né? Eu fiz uns testes aqui também, coloquei com gestor documental, fiz a mesma coisa. Eu coloquei lá no gestor documental o manual de gestão documental do CNJ. Então, aqui é gestão documental. Para os mais corajosos, o que acontece? Você pode colocar isso tudo no chat GPT, mas sempre há aquele risco de vazamento, né? Então tem que ser bem pensado isso, como vai fazer isso, né? Mas uma saída para isso, que eu acho que é algo bem viável, né? É você utilizar modelos open source. Então essa interface aqui, Open Web UI, eu fiz isso. Então eu configurei aqui alguns modelos. Aqui, ó, configurei aqui o gestor documental. Haja como se fosse um servidor do Poder Judiciário especializado em gestão documental. Fale somente português, fale em português, mesmo quando te perguntar em inglês, seu nome é Beto. E eu coloquei documentos, uma coleção de documentos somente de gestão documental aqui. Vamos ver isso na prática? É a mesma coisa nessa interface. Então, eu vou selecionar aqui o meu gestor documental e ele vai agir conforme meus parâmetros. Quem é você? Ele, acho que eu dei o nome, eu não sei qual que é o nome que eu dei, eu acho que é Beto, né? Provavelmente ele vai responder que ele é o Beto. Os recursos do GPTs são somente para os assinantes. Mas você tem esses recursos aqui open source também. É lá, eu sou Beto, um servidor do Poder Judiciário Federal, especializado na gestão documental. Nesse caso aqui, eu estou rodando no Open Web UI, que é tudo open source, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Aí eu vou mencionar aqui, ó, a coleção de documentos de gestão documental. Isso aqui está rodando na minha máquina. É interessante isso, né? Está tudo rodando na minha máquina. Esse open source não está rodando na seção da internet. Então, vou colocar aqui. O que é gestão documental? Ele vai responder. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês, eu acho que o nosso tempo aqui já acabou quase, envolve a engenharia de prompt, envolve esses conhecimentos, né? Todas essas tecnologias novas que estão evoluindo rapidamente, envolve engenharia de prompt, envolve
essa organização dos dados, né, essa gestão, essa governança de dados, mas as possibilidades agora são muito grandes. Porque você pode, por exemplo, ter um gabinete, por exemplo, rodando uma ferramenta open source, ou rodando acesso lá pelo chat GPT, ou localmente, no computador melhor, e numa base de dados daquela vara, por exemplo. Mas também envolve engenharia de prompt, para saber montar os prompts adequados, organizar os documentos de forma adequada. Então, gente, meu tempo aqui acabou. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade. Eu até abro aqui o espaço para perguntas, né? Eu não tenho nenhum compromisso agora, então quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, eu abro espaço aí para perguntas e para comentários. Aí levante a mão aí e já vamos liberar você para conversar. Daniel, primeiro, parabéns aí pela apresentação, foi muito legal. E a gente tem algumas perguntas separadas aqui, já que o pessoal foi fazendo no chat, tá? Algumas pessoas perguntaram se você vai disponibilizar esses slides para gente. Posso disponibilizar, sim, com certeza. Uhum. Ah, o Rodrigo pergunta se existe algum chat que é mais assertivo para conversa por voz, em português, Ah, português brasileiro. eu vou mostrar um negócio para vocês, tá? Vou mostrar um negócio agora para vocês, tá? Isso aqui eu fiz, chama Talk Llama. Também é open source, tá, gente? Deixa eu, deixa eu até desligar aqui o meu Open Web UI, porque senão ele não carrega. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar essa tela. Eu não sei se está em inglês ou se está em português. Vamos ver. Mas eu configurei isso. Ele está carregando o modelo, e aí eu vou poder conversar com o modelo. Um instante. O que são os laboratórios de inovação do Poder Judiciário Federal? O que são os laboratórios de inovação do Poder Judiciário Federal? Não sei se está interferindo com nossa. Ai, deixa eu dar. Só um pouquinho, um segundo. Vou colocar aqui um microfone meio. Não, não vou mexer, não, mas. Depois eu mando o vídeo para vocês. Mas ele funciona. E ele funciona e responde. O que são os laboratórios de inovação do Poder Judiciário Federal? Depois eu mando ele. Porque eu acho que a gente está numa meio da videoconferência, né? Pode dar um monte de pipocos aí, né? Então, existem Sim. ferramentas, né? Então, essa ferramenta que eu configurei, por exemplo, você pergunta para ele, ou em português ou em inglês, e ele responde. E aí ele manda para um modelo de linguagem natural, converte a voz e depois responde, entendeu? Se quiser, eu mando o vídeo depois para vocês. Né? Eu acho que tem até um vídeo disso, mas eu acho que não convém mostrar agora. Mas funciona. E tem outros também que funcionam, né? Depende da velocidade de resposta do modelo, né? Tem vários aí que respondem rapidamente. Então, é uma possibilidade interessante. Beleza. A Fátima pergunta se tem algum modelo que você acha que é mais indicado e confiável para consulta jurídica. Consulta jurídica. Eu acho assim, ó, minha visão sobre isso. Você tem esses modelos maiores, que é com muitos parâmetros. Por exemplo, aquele Llama 3 405B. Você tem os modelos novos aí do ChatGPT.
Quanto maior a quantidade de parâmetros, mais assertivo ele vai ser. Então, tem o Cloud 3 também, que está com um desempenho bom. Esses modelos simples aqui, eles respondem numa boa. Mas assim, 7 bilhões de parâmetros. Então, você pegar 7 bilhões de parâmetros comparado com 405 bilhões de parâmetros, você perde um pouco de poder, né? Agora, você pode incrementar isso com esses documentos, né? Você pode, por exemplo, fazer documentos modelo e colocar nessa coleção de documentos, por exemplo, coleção de jurisprudências, fazer um RAG, né, que a gente chama, né, essa coleção de documentos. E aí, você configurar para ele responder com base nessa coleção de documentos e no conhecimento que ele tem. Aí seria uma coisa bem legal e bem eficiente, né? Então, Daniel, pode falar. Oi, tudo bem? Bom dia. Então, aí eu acho que talvez o que seja indicado falar para a Fátima é que depende muito daquela questão do contexto, né? Para você ter a resposta, ela tem que alimentar essa base com informações. Sei lá, seria mais ou menos como quando o nosso juiz quer desenvolver uma jurisprudência, que o servidor vai lá na biblioteca e pega vários livros para ele ler, para ele tirar a conclusão. Me corrija se estiver errado, mas a inteligência artificial vai agir da mesma forma. Você vai lá pegar um monte de texto sobre aquele assunto, alimentar ela, e aí depois ela vai responder a pergunta, né? Em cima do contexto apresentado. Por isso que tem um desconhecido aqui que não se identificou, que está falando sobre uma ferramenta que o Conjur liberou essa semana, ferramenta Logos, de pesquisa de jurisprudência, relacionada a ações, colaboração de minutos, de relatórios, votos e emendas, mais segura que o ChatGPT, pois faz pesquisa exclusiva de dados jurisprudenciais, auxiliada por um chatbot criado pela equipe de desembargador do TJ de Pernambuco. Esse é um modelo que já foi treinado para isso, então ele já está apto, né? Mas se alguém quiser fazer como você fez, criar um modelo na própria máquina, vai precisar fazer esse treinamento também, concorda? É isso mesmo? Concordo totalmente. Eu até queria falar o seguinte, por exemplo, não é a IA não é uma varinha mágica, então você tem que configurar ela, né? Então, assim, você tem que entender como funciona e você tem que configurar ela. Então, é, um chatbot, você vai ter que ter os documentos lá de forma adequada, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo umas experiências esses dias, por exemplo, que eu pegava o documento e eu gerava um monte de perguntas, que eu pensei assim, se eu tiver um monte de perguntas daquele documento, vai ficar mais fácil dele responder isso, né? Porque já vai estar a pergunta lá e a resposta. É, Só que aí tem outras técnicas também, tipo o fine tuning, que também estou estudando bastante, né? O fine tuning, ele é uma forma de você modificar um modelo. Então aí você deixa lá o modelo rodando 3 horas lá fazendo esse fine tuning, e aí com as perguntas e respostas, e que é isso aqui, ó, fine tuning. É, e aí você vai ter umas respostas mais assertivas, né? Você junta o conhecimento com o conhecimento do modelo. Então, isso aí eu acho que é a tendência. O RAG e o fine tuning, junto com function calling, isso aí é a tendência para o Poder Judiciário, eu acho, nos próximos anos. Assim, na minha visão. Vamos deixar bem claro que ninguém saia por aí fazendo pergunta de jurisprudência para o ChatGPT, para o Gemini, para o Copilot, para usar depois, porque isso aí vai ser uma tremenda roubada. É isso aí, porque se você não alimenta o contexto pode ser qualquer coisa, né? Qualquer alucinação lá, né? JP? Beleza. O Augusto pergunta se existe uma ordem correta para fazer na ordenação do prompt. Olha, eu não percebi nenhuma ordem correta, porque está tudo aqui, ali dentro do prompt, né? Está tudo dentro do prompt. O que eu vejo, o que eu percebo é assim, ó, você tem que não misturar os assuntos, né? Então, se você vai começar um novo assunto, abre uma nova janela. Por quê? Para não misturar os contextos, né? Porque aí você está definindo bem o contexto. Lembrando que eles foram treinados para gerar uma resposta baseada na sua entrada e no contexto que você colocou ali, entendeu?
Beleza. O Roberto pergunta se tem como e como fazer essa opção de melhorar o modelo para todo mundo, se tem como desabilitar isso no Copilot. Eu não vi isso ainda, mas certamente tem. Eu andei testando o Copilot, eu achei bem interessante o Copilot na seguinte coisa, que ele dá as referências, né? Ele é muito bom em dar referências. Então, você pergunta uma coisa, ele já dá as referências. Então, eu achei ele fantástico nesse sentido. Mas eu vi que ele coleta tudo. Então, eu acho assim, deve ter uma opção lá para você desabilitar, né? Porque eu acho que isso para o poder judiciário e para outras aplicações é muito importante, né? Porque o risco de vazamento é muito grande, né? Se você não fizer isso. Porque na próxima versão do modelo, tudo aquilo que você perguntou pode estar lá, né? Sim. O Breno pergunta como que está a regulamentação do uso dessas ferramentas no Poder Judiciário. Tem regulamentação? Vocês sabem sobre isso, Daniel? Tem regulamentação. Eu acho que quem é mais especialista nisso é o Fábio. Eu não sei se o Fábio está por aí, o Fábio aí da Divisão de Inteligência Artificial. Tem várias, tem uma resolução, se não me engano, não sei se é 332, eu não sei. Tem uma resolução que fala sobre isso. Só que eu vejo, assim, a minha humilde visão é assim, ó, essas resoluções elas foram feitas no momento assim antes dessa explosão aí da IA generativa, né? Então, às vezes, a visão que elas expressam pode estar um pouco não atualizada com esse contexto atual. Mas, assim, a questão da LGPD, a questão do sigilo de dados, a questão da explicabilidade, né? Só que, por exemplo, um exemplo assim, eu, como cientista da computação, essa questão da explicabilidade é fácil quando você tem um modelo pequeno, né? É mais fácil quando você tem um modelo assim de um sistema especialista ali, que você coloca fatos e regras, aí você explica, né? Agora, em um modelo aí de não sei quantos bilhões de parâmetros, né? Eu acho que essa explicabilidade fica um pouco comprometida. Eu acho que é mais a questão da engenharia de prompt mesmo e do uso responsável, na minha opinião. Mas tem bastante regulamentação sobre isso e os riscos são sérios, porque se a pessoa sair produzindo os documentos e usando sem verificar, pode ser um desastre isso, né? Ô, Daniel, deixa eu fazer uma complementação para você. Assim, pelo que a gente tem visto no dia a dia, para o pessoal que está assistindo a conferência, é muito importante quem for usar estar alinhado com a direção da sua área. Então, assim, existem várias que os juízes não aceitam, não use. Existem várias que os juízes aceitam e até estimulam. Então, tem que estar alinhado, entendeu? Como que vai usar, que tipo, qual a ferramenta, como que vai ser a revisão disso, isso tem que ser alinhado dentro das equipes. A gente, como você falou, ainda tem uma regulamentação um pouco que deixa um pouco a desejar, né? Que não avançou ainda o suficiente. A gente vê que o judiciário do Brasil inteiro está todo mundo trabalhando em cima disso, desenvolvendo. Então, alguém postou aqui, inclusive do chat, eu vi realmente essa matéria essa semana de um juiz, de um desembargador que zerou as ações no gabinete dele, usando IA com a equipe dele. Mas tem outros que não aceitam usar. Então, isso tem que ser alinhado, até que a gente tenha uma diretriz nacional do Conselho. Né? Eu sugiro bastante isso. Eu já recebi aqui colegas do GF que vieram procurando como fazer transcrição de forma mais fácil por IA, a gente explica, mas tem outros lugares que não aceitam, que tem que ser feito. Então, isso tem que ser alinhado dentro das equipes, por enquanto. Eu acho que é um risco muito grande qualquer pessoa usar essas ferramentas para auxiliar no trabalho sem ter a anuência e o conhecimento da sua chefia superior. Eu acho assim, pensando nos contextos, pensando assim que cada gabinete, cada vara tem seus entendimentos, eu acho até que essa questão assim do prompt, da engenharia de prompt, fica mais importante ainda, né? Você colocar as coleções de documentos assim particulares de cada vara, porque se você tentar fazer para tudo, né?
vira uma. Às vezes, mistura-se os entendimentos, às vezes o entendimento que vai ser gerado ali naquela peça jurídica não vai ser o entendimento daquele gabinete, daquela vara. Então, essa especialização do modelo através dessas técnicas, aí, RAG, fine tuning, engenharia de prompt, eu acho que cabe na minha humilde visão, cabe em cada vara, em cada gabinete. Ayrton. A Ana Rosa pergunta por que o termo prompt permanece até hoje. Olha, eu não sei, isso aí eu não sei não, viu? Eu acho que geralmente o pessoal acostumou, né, fazer prompt de IA, e pergunta, né? Talvez na história da IA, talvez o primeiro, aquela psicóloga lá que eles colocaram, aí a pessoa mandava um prompt, né? E talvez ficou isso, né? Mas eu não sei, isso aí eu teria que dar uma pesquisada, viu? É, tinha alguém com a mão levantada. Eu não chamei antes porque eu estava seguindo a sequência do chat. Eu acho que era a Luciana. Tá tudo certo, Luciana? Você quer perguntar? Aliás, foi você mesmo que levantou? Pode falar, eu habilitei seu microfone. É o Flávio, né? Flávio, você pode falar, tá? Eu já habilitei para você ligar seu microfone. Aqui para mim não aparece habilitado, não, o JP, o microfone dele. Não, é que assim, eu tenho que permitir que ele abra. Ah, tá, entendi. Por isso, assim, a pessoa tem que levantar a mão para eu ver. A Luciana levanta a mão também. Luciano, pode falar. Só Pode abrir seu microfone. habilitar o microfone e falar. Fala aí, Luciano. Acho que ela não está conseguindo. Eu vou ir para outra pergunta que está no chat aqui, que é do João Sanches. Ele pergunta assim, professor, quando eu uso prompt e vejo que a resposta não me agradou, eu tento aprimorar o prompt e fico intrigado com esta pergunta. Os meus históricos de conversa anteriores podem atrapalhar a eficácia do novo prompt? Então, podem atrapalhar se estiver na mesma janela, entendeu? Mas se você tiver mudar de janela, não, né? Mas é claro, a gente pode pensar, esses modelos toda hora eles atualizam as versões, né? Mas eu acredito que não. Então tem uma técnica que é assim, ó. Que o pessoal chama Chain of Thought Prompting, que é assim, ó. Você quer atingir, você quer atingir um objetivo. E aí você quebra esse objetivo em perguntas menores. Isso é uma técnica bem interessante, funciona mesmo. Então, ao invés de você perguntar diretamente, você começa perguntando perguntas mais gerais, né? Isso parece até um pouco aquele método socrático lá, né? Então você vai fazendo perguntas para chegar àquilo que você quer, né? É mais ou menos isso também. Geralmente tem melhores resultados assim. Então, mas não atrapalha. Se você mudar de janela, você mudou o contexto. O Flávio está perguntando como carregar um diretório no Hacking. Diretório ou pasta de arquivos. Tá? Deixa eu ver se tem essa opção aqui. É, o que que acontece? Essa é uma ferramenta open source, né? Esse Open Web UI, né? É, mas tem gente que programa com isso. Tem bibliotecas aí, LangChain, né? O pessoal de programação Python conhece bastante isso. Deixa eu pegar aqui o programa aqui para você. Vamos testar isso já. É, geralmente, geralmente acontece assim. Você cria aqui os documentos. Você vai carregando, né? Então, tem essas opções aqui, Import Document Mapping. Talvez isso
você consiga carregar vários diretórios uma vez. Mas geralmente eu carrego um por vez. Vou selecionando os documentos, né? Vou selecionando os documentos e para eu poder carregar, entendeu? Mas deve ter uma opção sim, com certeza. Por exemplo, esse documento mapping deve funcionar. Deixa eu ver se dá para carregar um documento selecionado. Aí você geralmente coloca uma tag, né, para falar como é que é, né, esse documento. Tipo, linguagem simples. Pronto. Aí aqui no open source, né? Aí ele começa a carregar. Deixa eu ver se mostra a tela para vocês. Aí ele começa a carregar, demora um tempinho aqui. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica um tempo processando a requisição e tal. Para indexar, né? Ele fica indexando, né? Ele fica indexando. Acho que ele já carregou aqui, inclusive. Entendeu? Beleza. Respondido, então? O João Sanches aqui está falando que ele tem um prompt para revisar e corrigir texto. Ele está perguntando se você gostaria de opinar sobre o prompt dele. Tá sem áudio, Daniel. Se você quiser colar o prompt aí, a gente coloca na IA para ver o que ela faz, ou a gente. Ah, Já tá. colocou. Já colocou. Então vamos ver aqui o que ela vai fazer, né? Vamos fazer aqui. Deixa eu colocar. Eu vou colocar Um documento de texto, né? E pedir para ele corrigir. isso. Vamos ver aqui. Fui com o professor de português, aqui está o texto. Então, vamos colocar aqui 3 aspas triplas. Deixa eu colocar um erro aqui. 2 erros. Vamos ver o que ele vai falar. Nossa, 3 erros, né? Ah, tá. Tem que selecionar o modelo aqui. Esqueci de selecionar. Hum, Depois a gente coloca no chat GPT para ver o que ele vai fazer. Deixa eu pegar aqui o chat GPT. Vou criar um. Colocar aqui. Pronto. Ó, funciona muito bem no chat GPT. Aí, ó. Também o outro também detectou o erro. Então, seu prompt está 10, tá de parabéns. Tá ótimo o prompt. Perfeito. Parabéns. É pena que o tempo é contra nós, né? A gente ficaria aqui, acho que a tarde toda discutindo isso, que é o assunto, acho que interessa a todo mundo, né? É uma ferramenta que pode aumentar muito a produtividade de trabalho, não só de trabalho, mas no dia a dia. A gente pode usar, talvez num outro momento, Daniel, a gente pode mostrar para o pessoal ferramentas de inteligência artificial que a gente pode usar para coisas mais específicas, como gerar apresentações PowerPoint, para ler documentos em PDF, né, para fazer resumo, enfim, uma série de outras coisas. Mas fica aí a sementinha para a próxima, né? Vamos guardar a curiosidade do pessoal, certo, JP? O JP, que é o chefe do laboratório, ele tem que concordar com a gente. Tá certo, tá certo. Inclusive, alguém sugeriu aqui que esse assunto geraria até um curso, eu concordo. Acho que seria ótimo. Então é isso, como. Pode falar, Daniel. Desculpa. Então, eu tenho só a agradecer vocês aí, né, pela oportunidade. E eu acho assim que
Fica o mantra, né? Domine a IA e não seja dominado por ela. Legal. Eu queria agradecer também o Daniel que aceitou o convite, né? A gente esteve no Fast Labs do Rio de Janeiro e eu vi lá o trabalho dele e achei muito bacana porque o Laboratório de Inteligência Artificial do Mato Grosso do Sul é jovem, né? O Daniel, para quem não sabe, ele era diretor da área de tecnologia lá do Mato Grosso do Sul e com a criação do laboratório ele foi designado para tomar conta do laboratório. E em pouco tempo que ele está lá, ele já fez toda essa revolução aí, criando ferramentas de inteligência artificial, automatizando um monte de coisas lá, atendendo às necessidades que chegam até o laboratório do Mato Grosso do Sul. Então, eu agradeço a presença e quem sabe a gente vai fazer outros eventos desses com ele. Obrigado, viu, Daniel? Até mais assim. Até mais. Boa tarde a todos aí. Bom final de semana para todo mundo. Até mais, gente. Obrigado pela presença.